Olá pessoal, me chamo Pedro Júnior e vou apresentar para vocês agora o nosso trabalho que tem como título um catálogo de extensões de CAUS. Passando aqui rapidamente pelo roteiro da apresentação, a gente vai passar por cada um desses pontos. Primeiro eu farei uma breve introdução sobre o trabalho, qual o propósito e quem vai beneficiar. Em seguida eu vou falar um pouco da engenharia de requisitos, e do CAUS e suas extensões. Logo após eu vou mostrar os trabalhos relacionados, que tratam de estudos que de alguma forma têm relação com esse. Em seguida, a metodologia que foi seguida para a construção desse trabalho, baseando nos resultados anteriores. Em seguida, eu vou apresentar para vocês o catálogo em si, mostrando a aparência de algumas telas e alguns fluxos. E falar ainda sobre a avaliação, como é que ela foi planejada, estruturada e executada, discutindo também os resultados dessa avaliação. E por fim, a conclusão e os trabalhos futuros. Este artigo ele propõe um catálogo na forma de aplicação web das extensões da linguagem de modelagem CAUS. Ele é baseado nos resultados de uma revisão sistemática da literatura que foi feita em 2019 e atualizada agora em 2022, que identificou as extensões, incluindo seus construtores e análise sobre ambos. Esse catálogo ele é útil porque ele vai facilitar a identificação dessas extensões e construtores pelos profissionais de licitação e modelagem de requisitos, uma vez que ele vai servir como um repositório online de rápido acesso a essas informações sobre uma determinada linguagem de modelagem. Ele vai otimizar a busca dessas extensões, dispondo essas informações com uma apresentação estruturada, permitindo encontrar uma informação sobre uma extensão específica mais rapidamente do que seria lendo a revisão sistemática. O catálogo lista todas as extensões encontradas na revisão e cada uma possui um link para o seu local de publicação. O catálogo vai ficar aberto para sugestões e inclusões de novas extensões que possam surgir. Fazendo aqui uma introdução rápida, dentro da ciência da computação, uma das áreas mais importantes é a engenharia de software, que dá suporte à construção de sistemas computacionais, desde os mais simples até os mais complexos. Por ser uma área tão extensa, ela se divide também em sub-áreas, das quais, para esse trabalho, a gente foca na engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos ela se preocupa desde o passo de licitação desses requisitos, passando pela documentação, modelagem, manutenção e gerenciamento desses requisitos. Agora, o que são esses requisitos? Nada mais do que as funcionalidades que o sistema computacional deve possuir para atender às necessidades dos stakeholders. Falando agora sobre as linguagens de modelagem. Dentro da engenharia de requisitos, esse trabalho ele foca ainda na fase de modelagem, onde tratamos de uma linguagem específica, que é o CAUS, e suas extensões. Linguagens de modelagem elas tratam-se de uma sub-área da engenharia baseada em modelos. É um processo no qual os modelos de software têm um papel importante, mas não necessariamente são essenciais para o desenvolvimento. Por exemplo, no desenvolvimento de um sistema, modelos eles podem ser criados para documentar. Esses modelos servem como base para o desenvolvimento, mas eles não envolvem geração de código automático. Falando sobre CAUS agora, o CAUS é uma linguagem de modelagem usada para modelagem de requisitos por meio de conceitos de objetivos, premissas, agentes, objetos e operações. O principal foco de CAUS é representar explicitamente todos os objetivos dos sistemas, os conflitos, os obstáculos entre esses objetivos, quais são os objetos responsáveis por satisfazê-los e quais as consequências do resultado dessa interação entre os mesmos. E sobre extensões. Estender uma linguagem de modelagem é aumentar a sua capacidade de representação. As extensões enriquecem as linguagens de modelagem, adicionando novos nós, links e as tornando mais apropriadas para uma área de aplicação específica. Aqui nós temos um exemplo de uma extensão de CAUS criada para dar suporte a sistemas adaptivos.
falando um pouco sobre os trabalhos relacionados, nós não encontramos, né, um catálogo de extensões de caos, né? E a gente pode listar aqui, com relacionado a esse trabalho, o trabalho de Gonçalves, de 2018, né, que se relaciona com esse trabalho, porque tem como resultado uma ferramenta online também, um catálogo, com a lista de trabalhos que definem novas extensões da linguagem de modelagem, nesse caso foi a STAR. O outro trabalho é o trabalho de Monte, 2022, que é essa revisão sistemática, vai ter como resultado uma lista de trabalhos que define novas extensões da linguagem de modelagem caos. Esse catálogo é baseado nos resultados dessa revisão sistemática. Entrando agora na metodologia, né? Partindo dos resultados anteriores, né, que foi essa revisão sistemática, a gente passa na extração das extensões, que para extrair as informações das extensões, assim como as informações dos construtores, foram construídos templates que serviram como base para a extração desses dados. Como resultado, nós obtivemos planilhas que foram usadas para popular o catálogo. Entrando no desenvolvimento, o catálogo foi desenvolvido como uma solução web baseada nos campos do formulário da extração, descrito no passo anterior. Nós seguimos uma abordagem incremental, iniciando pelas funcionalidades relacionadas às extensões e, em seguida, as funcionalidades relacionadas aos construtores. As extensões e os construtores foram cadastrados no catálogo. Nós passamos ainda por um passo de teste funcional, né, onde as funcionalidades do catálogo foram testadas com base na planilha de teste que nós montamos. Os testes foram realizados por mim, né, autor de trabalho, por um aluno de mestrado em ciências da computação e por um professor especialista em requisitos. Os bugs identificados foram corrigidos e algumas melhorias foram apontadas e implementadas, né, a fim de criar uma melhor experiência do usuário no uso do catálogo. E passando por fim, pelo passo de avaliação do catálogo. Nós realizamos um estudo exploratório a fim de avaliar a corretude da identificação de informações de extensões por meio do catálogo de caos, além da percepção de esforço, né, percebida pelos participantes do estudo. Falando dos resultados anteriores, né, foi essa revisão sistemática, que ela foi feita em 2019 e atualizada em 2022, né, que identificou os estudos que propunham novas extensões de caos, né. Os trabalhos foram buscados, né, foram encontrados nas principais bases de dados, como 3E, ACM, Springer, né, e os trabalhos foram propostos até o ano de 2021. O catálogo das extensões foi baseado na revisão, como já falei. Foram criados dois templates, um para a extração das informações das extensões e outro para a extração das informações dos construtores. Essa extração ocorreu de forma manual nos artigos das extensões e o catálogo foi desenvolvido levando em conta essa estrutura. Esse link aí é onde o catálogo está hospedado, né? Tá acessível usando o Firebase Hosting, que é um serviço gratuito de hospedagem de aplicações web. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco do catálogo, né, das principais telas. Nessa tela ainda é possível buscar extensões por um autor ou título e filtrar por área de aplicação, ano de publicação, local de publicação ou se ela tem ferramenta de suporte, né, para o uso dela. Essa tela mostra a página de detalhes de uma extensão, né? Você clicando aqui em detalhe leva para essa página aqui, né? A lista dos construtores que pertencem àquele estudo também é exibida, né, aqui na parte de baixo, com o botão para acessar os detalhes desse construtor também, né? É semelhante à tela anterior, né, mostrando as informações detalhadas de um construtor com um exemplo gráfico, né, e o link para navegar até a extensão relacionada dentro do catálogo. Aqui nós temos ainda o formulário para submeter uma nova extensão ao catálogo. Chegando no passo de
Falando um pouco sobre a avaliação agora. O propósito da avaliação foi analisar a corretude da identificação das informações das extensões, né, por meio do catálogo de causas e o esforço percebido pelos participantes, né. Foi realizado um estudo exploratório com coleta de dados baseado em questionário, né, um questionário quanti-qualitativo, seguindo os princípios de Kitchen. Acreditamos que pesquisadores experientes podem se beneficiar do uso do catálogo. Entretanto, acreditamos também que os usuários sem experiência eles estão mais propensos a erros e têm maior dificuldade para encontrar essas extensões e seus construtores. Por conta disso, definimos como participantes sem experiência com extensões de causa como população-alvo do estudo. Escolhemos alunos de uma turma de Engenharia de Software da Universidade Federal do Ceará como amostra. 22 alunos foram convidados, sendo que 17 participaram. Foi criado um questionário por meio do Google Forms, e na primeira página do questionário é exibido um texto, de esclarecimento e livre consentimento, onde os alunos diziam se aceitavam participar ou não. E esse questionário foi organizado em 4 partes. A primeira parte era de caracterização do perfil dos participantes, a segunda de perguntas relacionadas às extensões do catálogo, a terceira parte perguntas relacionadas aos construtores do catálogo, e na quarta parte foram perguntas relacionadas ao uso do catálogo de forma geral. Aqui estão alguns exemplos de perguntas, A gente perguntava aqui a tarefa, buscar uma extensão por nome, ou buscar uma extensão por área de aplicação, buscar uma extensão por um autor, E aqui a quantidade de pessoas que conseguiram, realizar a tarefa e a quantidade de pessoas que não conseguiram, que obtiveram a resposta correta usando o catálogo. Dá para perceber que foram bons resultados, Deixa eu voltar aqui. Aqui são as perguntas relacionadas aos construtores, as tarefas relacionadas aos construtores, com o número de construtores de uma extensão, identificar um construtor que está relacionado a uma extensão, o tipo de construtor, se era um link ou se era um nó. A gente analisou também, como eu falei, o nível de dificuldade, para realizar essas tarefas usando o catálogo, E os resultados mostram que 11 de 15 dos participantes entendem como fácil ou muito fácil obter a resposta que a gente estava pedindo usando o catálogo em pelo menos 73,33% das perguntas. A gente pode chegar a algumas conclusões a partir desse estudo, como muitas extensões de causas foram propostas, desde 1990, encontrar uma extensão de causa especificada com base encontrar uma extensão de causa, pode ser uma tarefa que requer tempo e esforço, sem o uso do catálogo, Então é relevante analisar essas extensões e extrair informações para a identificação mais rápida e fácil, E o catálogo de extensões de causa facilita a identificação dessas extensões existentes e suas construções, seja pela extensão ou pelo construtor. Como trabalhos futuros, estamos trabalhando na definição de um processo para conduzir a criação de novas extensões de causa. O catálogo de extensões faz parte desse processo, e o conjunto de todas as informações dos construtores de extensões do catálogo, ele pode ser formalizado por um modelo conceitual, metamodelo ou ontologia.